na decisão. Retomamos então o consultório. Vamos agora falar-lhe da prevenção do cancro da pele. Estima-se para 2010 em Portugal mais de 10.000 novos casos de cancro da pele, sendo cerca de 1.000 os novos casos de melanoma. Os números de cancro da pele tendem a aumentar na população europeia, sobretudo em jovens adultos. O IPO do Porto associou-se ao Dia do Euromelanoma e promove na quarta-feira um despiste de lesões cutâneas. Vamos então falar sobre este tema com o Dr. António Santos, médico do IPO do Porto. A especialidade é dermatologia. Dr. António Santos, muito boa tarde. Bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Como eu referi nesta introdução, os números de cancro da pele tendem a aumentar. É assim? Isto é preocupante? De facto, o melanoma, que é assim o cancro da pele mais importante para nós, porque é aquele que apanha uma população numa idade mais jovem e que de facto engana, porque aparece como um sinal perfeitamente normal, que não dá muitos sintomas e de facto, se detectado a tempo, é perfeitamente curável, se não pode eventualmente ter até mortalidade para o indivíduo. E habitualmente as pessoas estão habituadas ao rastreio de colesterol, à mamografia, ao Papa Nicolau, mas de facto muita gente ainda não olha para o corpo, não faz o autoexame, não fala ao seu médico sobre isso. E depois estamos a apanhar as gerações de 60, de 70, que de facto fizeram uma exposição recreativa pesada, eram os tais 3 meses de férias ao sol, não se falava na fotoproteção, havia os cremes de cenoura, os bronzeadores, e de facto agora passados os 10, 15, 20, 30 anos estamos a apanhar um bocadinho essa geração que de facto fez uma exposição maior do que as gerações posteriores e sem os devidos cuidados. Como é que podemos distinguir os sinais benignos dos sinais de risco? Habitualmente, a ideia no fundo é a pessoa conhecer o seu corpo. E tudo que existe, desde que a pessoa nasceu e está quieto e não muda a cor e não aumenta de tamanho, muitas vezes, mesmo que seja feio por fora, a gente diz que é bonito por dentro. Ou seja, uma coisa feia há 20 anos, mas que está estável, habitualmente não dá problemas. Muitas vezes são os sinais novos, mais escuros, que saem um bocadinho fora do padrão que a pessoa está habituada, que podem constituir problema. E, de facto, nem são aqueles sinais mais incomodativos, não são aqueles que comicham, não são aqueles que são traumatizados pelo sutiã, nem pela gravata. Às vezes são aqueles sinais que há 6 meses não estavam lá e, de repente, passados 6 meses, já são o maior sinal nas costas, o maior sinal nos pés. Mas para isso é preciso que a pessoa conheça as suas costas, conheça os seus pés. E nessa altura deve então procurar ajuda? O autoexame é fundamental para nos ajudar. Ao falar com o seu médico de família, a pessoa, além de medir a tensão, a auscultação e todas as suas queixas, deve mostrar a pele. Se tiver um dermatologista para outra questão de base, deve aproveitar a consulta da dermatologia para fazer o rastreio. E, no fundo, a ideia é que a pele, apesar de ser o órgão maior do corpo humano, é que é o que está cá fora. Portanto, ainda nos custa a perceber como é que conseguimos diminuir a mortalidade na mama, diminuir a mortalidade do colo do útero, mas temos muita dificuldade no cancro da pele, especialmente no melanoma. E por isso é que as atitudes de prevenção são sempre o objetivo das principais ações e campanhas. Falando em prevenção, relativamente às horas de exposição solar, já são muito divulgadas, mas nunca é demais recordar aqui. Eu não sei se neste momento o nosso problema é que, apesar de veicularmos a informação, estamos com dificuldade em mudar os hábitos. Claro. E nós tivemos um fim de semana espetacular em termos de sol e eu, quando cheguei à praia, eram 4 horas, 4h30, seria a hora de estarmos a chegar, mas muita gente estava a acabar a praia e ia ir para o bar, tomar o seu café, beber a sua água, quando o ritmo devia ser precisamente o contrário. E como nós já fazemos isto há muitos anos, e a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo está envolvida nisto há muitos anos, nós começámos a pensar se é falta de formação ou se de facto estamos com dificuldades em interiorizar um bocadinho estes hábitos. Porque de facto às vezes perdemos o conceito de fotoproteção face ao conceito de ficar moreno, ainda é associada a cor, ainda é associada assim a beleza. E de facto nós não temos nada contra o sol, nada contra a praia. Só que de facto, porque não ficar a tomar café na esplanada e ir a partir das 4, 5. E no sábado, quem chegasse lá às 5, 6, até às 9 podia estar à vontade.
mas de facto não é isso que se passa. É difícil mudar os hábitos. Exatamente, exatamente. E relativamente à fotoproteção que referiu, que protetores solares devem usar-se? Nós insistimos sempre que de facto o protetor solar pode ser enganador. Se eu usar o creme, o gel, a loção 50 e ficar todo dia na praia, eu estou a ter uma exposição cumulativa, apesar do protetor solar que é grande. Portanto, o protetor solar não serve para estar mais tempo na praia. Serve para quando nós estamos lá, na hora adequada, podemos dar o banho, dar o passeio, sem termos o risco de queimadura, sem acumularmos radiação. Habitualmente, nós recomendamos que, se a pessoa conseguir ir para a praia a partir das 4, 4h30, 5, com um protetor solar, pelo menos um fator 30. E os protetores solares não são tão simples como isso. Porque quando falamos num fator 30, estamos a pensar na radiação UVB. Mas muitas vezes em letras pequeninas vem a UVA, ou não vem. E muitas vezes a pessoa pensa, este protetor solar 30 é igual a este 30, mas a diferença de preço é brutal. Se calhar é porque um deles não protege os UVA. Que de antes não se sabia que tinha influência, mas até tem bastante influência, quer no envelhecimento, quer no cancro cutâneo. Portanto, o protetor solar deve ser um índice 30, um UVA pelo menos um 10, e deve ser um protetor solar aplicável. Ou seja, se eu sou um homem e tenho muito pelo no corpo e não consigo pôr um creme, devo escolher um gel, uma loção ou um leite. Não me vale a pena ter o melhor protetor solar do mundo, o creme XPTO, e chegar ao final do verão e ele continua lá na mala do carro. Portanto, a gente tem que pensar na proteção, no índice e na capacidade e na cosmeticidade suficiente para ser usado. Portanto, é importante, quando a pessoa escolhe o protetor solar, pensar não só se ele é eficaz, como se a pessoa vai usá-lo. Claro. Sr. Doutor, e relativamente aos solários que, volta e meia, estão na moda, são também perigosos? Tem sido uma luta entre os dermatologistas e os solários, mas de facto a OMS já reconheceu o solário como um fator cancerígeno, ou seja, quem faz solário tem maior risco de cancro da pele, ponto. E uma sessão de solário pode equivaler a 30 vezes uma exposição na praia. Portanto, e aumentar cerca de 30 vezes o risco de cancro da pele. Portanto, a gente aconselha sempre, o solário é proibido. Não há nenhuma patologia dermatológica que melhore com o solário em doses normais. Ou seja, mesmo aquele mito de que melhora a pele, existem outras máquinas com doses muito mais baixas. A vitamina D não é preciso tanta exposição solar para termos vitamina D. Melhora a depressão, se calhar melhora por outros aspectos que não só a exposição. Mas, de facto, o solário, neste momento, não pode ser recomendado como uma atividade saudável. E, portanto, se a gente não pensar na questão do cancro da pele, parece sempre uma coisa distante, às vezes quando nós temos 20, 30 anos, pensar um bocadinho que envelhece. E todos nós conhecemos exemplos de pessoas que, fazendo solário diariamente, anualmente, têm uma pele totalmente diferente da pessoa que não faz. E, portanto, quer a médio, quer a longo prazo, o solário não tem nenhuma vantagem atualmente reconhecida pela dermatologia ou pela medicina em geral para a pele. Mas, ao contrário, tem consequências que podem ser Tem, já graves. vemos, há países como a Austrália e os Estados Unidos que já estão a pagar um bocadito, e agora os países nórdicos que, de facto, ainda têm fototipos mais baixos que nós, mas estão a fazer exposições de solário prolongadas. Portanto, e cada vez se paga um bocadinho isso. Portanto, se pensarmos que a pessoa pode fazer férias no Natal no Brasil, pode fazer férias na Páscoa, pode fazer neve, pode fazer 3 meses de verão e ainda faz solário, a gente até pode dizer que os dermatologistas vão ter trabalho para o resto da vida, que o risco de cancro cutâneo aumenta cada vez mais. Não é? Sr. Doutor, estamos a falar de prevenção primária, mas é importante também falarmos da prevenção secundária, ou seja, do diagnóstico precoce do melanoma. Qual a importância de diagnosticar precocemente o melanoma? Temos que perceber que quer o melanoma, quer o carcinoma basocelular, quer o espinocelular, detectados precocemente, são tratados com técnicas cirúrgicas simples, que não exigem químio, não exigem radioterapia. A probabilidade de alguém com melanoma fino, em início, estar vivo ao fim de 5 anos é superior a 95%. Portanto, nós até no IPO costumamos dizer que um melanoma fino, quando foi extraído, a probabilidade em Portugal da pessoa ter um problema com um acidente de viação quando vem à consulta do IPO é maior do que a do melanoma. Agora, quando eu tenho um melanoma superior a 2, 3 milímetros, metastizado, nós não temos, sinceramente, tantas opções terapêuticas como isso. E, de facto, ainda custa que, depois de anos e anos de informação,
nos apareçam melanomas gigantescos, que não se vêem em lado nenhum. E que, de facto, a probabilidade da pessoa estar morta ao fim de 5 anos é superior a 50%, isto para ser otimista. Portanto, a ideia é que nem estamos a falar, quando nós falamos de um carcinoma da mama, detectado precocemente é curável, mas muitas vezes implica cirurgia, radioterapia, quimioterapia. O cancro da pele implica tratamento cirúrgico, anestesia local e seguimento prolongado, mais nada. E, portanto, no fundo, a gente quer poupar ao doente uma série de transtornos que, numa fase avançada, nem sequer são verdadeiramente terapêuticos, mas paliativos. Sr. Doutor, e por isso é que o IPO do Porto se associou também ao dia do Euromelanoma e disponibiliza para todos os que quiserem fazer um despiste de lesões cutâneas na próxima quarta-feira. A gente gosta sempre de salientar que nós fazemos, de facto, este rastreio e muitas vezes apanhamos sempre 1, 2 melanomas e salvamos a vida de pessoas. Mas habitualmente esta atividade temos que perceber que é simbólica. Nós não podemos rastrear o Porto todo, nem Portugal todo. O que a gente quer fazer com o dia do Euromelanoma é lembrar precisamente as pessoas que têm que conhecer o seu corpo, que têm que mostrar as costas e os pés ao seu médico de família e que têm que, já que estão a tratar muitas vezes outra patologia cutânea, mostrar a pele toda ao seu dermatologista. Portanto, apesar de um rastreio ser importante e ser interessante até em termos de publicidade, porque de facto as pessoas chegam a maio ou começam a olhar para o corpo, querem saber se estão bem para ir para a praia, é uma boa oportunidade para lembrar as pessoas do autoexame, da consulta médica e que, de facto, com alguns cuidados, que nem sequer mexem muito com a rotina diária das pessoas, consegue-se evitar problemas. E mesmo para a pessoa digamos, mais imberbe na questão do cancro cutâneo, eu lembro que o sol é uma fonte de envelhecimento. E, portanto, basta nós olharmos para a face, para as mãos, para os braços e ver qual é a pele melhor que temos. Se é do lado que apanha sol, se é do lado que não apanha. Portanto, sem fundamentalismos, mas com algumas precauções, a gente consegue viver bem. O objetivo é esse. Muito bem. E aqui fica a mensagem para todos os nossos telespectadores. Doutor António Santos, muito obrigada pela sua presença aqui no consultório. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Vamos seguir agora para a rubrica de neurocirurgia. Pode, a partir de agora,